Primeira gestão que eu tive, onde eu tive esse líder. Então, eu tento me espelhar nesse tipo de pessoa, que é um tipo de pessoa que eu acredito que dá de fazer uma cobrança, mas uma cobrança humanizada, que você não precisa ser ferrenho, que você não precisa pesar a mão, que você não precisa punir, que você consiga cobrar ou ter resultados sem ser carrasco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso BDcast, galera. Eu me chamo Carla Cristina. Eu sou o João Marcos. E hoje a gente está aqui com o nosso supervisor do suporte técnico, Lucas Reis. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês hoje. E, Lucas, para a gente começar esse bate-papo, hoje você é supervisor, mas a gente quer que você relembre um pouco do seu passado e conte como você começou, qual foi seu primeiro emprego, até o cargo que atualmente você está de supervisor na Brasil Digital. Tá bom? Uhum. Então, a minha jornada para o Brasil Digital, até chegar na Brasil Digital, ela é um pouco extensa. Eu iniciei a jornada de trabalho bem relativamente cedo. Eu venho de uma família bem simples, né? De uma mãe solteira que criou 3 filhos. Eu sou o mais novo desses 3. E eu iniciei a jornada de trabalho com 16 anos. E nessa época não foi nada voltado para a área de tecnologias. Mas eu sempre tive interesse por conviver em família e ter contato com o primo, onde já na época tinha um contato com tecnologia. Bem ali no começo dos anos 2000, início do acesso ao computador em si, a internet começando a bombar e tudo mais. Então, um pouco de acesso que eu tinha era quando eu ia para casa do meu primo e conseguia ter um acesso limitado ali, vendo ele fazendo alguma coisa no computador, e isso me despertou muito interesse. E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos, numa função ajudando numa loja. Depois disso, isso em Goiânia, né? Morei em Aparecida de Goiânia. Não morava aqui, apesar de ser daqui, mas fui muito cedo para lá. E depois disso, a gente veio para cá, devido a algumas circunstâncias familiares. E trabalhei em outras áreas também aqui dentro de Porto Velho. E em uma dessas oportunidades, eu comecei eu tive a oportunidade de fazer o Enem, consegui concluir o ensino médio, consegui ingressar no Enem, tirei uma nota suficiente para ingressar na faculdade e optei diretamente por fazer um curso de tecnologia na área de sistemas de informação. Hoje sou formado, tenho um bacharel em sistema de informação. E na época foi um trajeto bem difícil, porque eu trabalhava com uma carga horária de 8 horas, né, no CLT normal. Então, eu cumpri a jornada de trabalho e ainda dividi esse tempo com a jornada de estudo da faculdade. Então, eu saía do trabalho e me deslocava para a faculdade. E foi bem corrido nessa época. E durante um período que eu estava trabalhando numa empresa, surgiu uma seleção de vagas para o Brasil Digital. E na época eu fui incentivado a me inscrever, e eu me inscrevi, e em uma viagem me ligaram. Eu estava visitando minha família em Aparecida de Goiânia, e me ligaram falando que eu estava sendo selecionado para fazer entrevista. E aí eu não pude comparecer, falei que eu tinha muito interesse, mas infelizmente eu não estava na cidade. A vaga era para estágio na época, e eu infelizmente falei que eu não podia, mas tinha bastante interesse. Se tivesse uma próxima seleção, eu gostaria de participar novamente. E isso se passou, acho que cerca de 1 ano, e novamente eu fui chamado, por coincidência. Eu realmente nem esperava, fui novamente selecionado, e aí eu participei da entrevista, participei com a dona Miriam, até que esteve aqui, e foi entrevista em grupo, eu e mais 2. Hoje, uma das pessoas que participou da entrevista comigo é um colega de trabalho meu, foi um dos selecionados também na época. E eu passei na entrevista e eu tive um novo desafio, que era sair de um trabalho que pagava um salário mínimo para um estágio que pagava ali na volta de, se eu não me engano, na época, era seus 700, 800 reais, se eu não me engano. A metade, né? Sim. Metade, então, foi algo assim muito desafiador, mas para mim foi algo muito necessário. Então, eu vejo a Brasil Digital como
como um lar para mim mesmo, como uma porta de entrada para a área de tecnologia, porque foi o meu primeiro acesso ao mundo da tecnologia profissionalmente. Eu tento absorver o máximo que eu posso lá. Hoje eu estou numa função diferente, né? Eu não estou tanto ligado ao operacional no sentido de executar a função, mas sim de coordenar a equipe. Mas eu sempre procuro me desenvolver, acompanhar, entender, para me estar me desenvolvendo, porque, querendo ou não, faz parte também do meio que eu trabalho. Então, essa, de forma relativamente resumida, foi o meu percurso. Então, eu tive 2 oportunidades, por assim dizer, de estar na Brasil Digital. E a Brasil de olho em tudo. Esperou e falou assim, pera, ele vai voltar. Vamos mandar mensagem de novo. Sim, que sim. bom que foi lembrado, né? Hoje Sim. está aqui com a gente. E essa transição, você entrou como estagiário, Sim. subiu de cargo. Como foi esse processo dessa subida, essa escada que você subiu ali na Brasil Digital? Que é diferente, né? De estagiário, Sim. suporte, hoje supervisor. Uhum. Então, na época que eu entrei na Brasil Digital, foi um período bem difícil, porque assim, além dessa mudança de função e de, como eu posso dizer, de categoria trabalhista, né? Vamos colocar assim. Eu também, o mundo em si estava passando por algo, que era a pandemia. Então, exatamente, foi no início da pandemia. Quando eu passei pelo processo seletivo, o Covid-19 estava sendo descoberto e tudo mais, então foi bem no início do ano. Então, se eu não me engano, se eu não estou enganado, em março, eu fiz a entrevista em janeiro, foi fevereiro, fui selecionado e teve o tempo de aprovação da documentação. E aí, lá para fevereiro, se eu não me engano, foi suspenso porque deu o anúncio da pandemia. Ficou suspenso. Então, a empresa ela segurou as contratações, porque ninguém sabia como que ia ficar. E foi algo que me afetou muito, porque na época eu era casado, né? Chefe de família, tinha abandonado o emprego, que na época abandonei o emprego, o antigo patrão tinha até falado, você vai trocar o certo pelo duvidoso, vai receber menos e tudo mais, toda aquela pressão psicológica. E eu acabei fazendo essa troca, saí pedindo conta, não tinha direito a acordo, nada. Feliz já. Exatamente. E fiquei ali um mês parado, esperando uma possível resposta, porque no momento eu e as pessoas que foram selecionadas, foi comunicado que poderia ser chamado futuramente. Então a gente ficou ali nesse período de espera. Eu procurei fazer outras coisas para ocupar o tempo, para não ficar parado até para cumprir minhas responsabilidades. Mas devido à pandemia, teve um aumento muito grande na área da comunicação. Então, a pandemia ela foi um divisor de águas muito grande na parte da tecnologia, né? O home office ficou muito evidente, a tecnologia em si evoluiu muito, o telecom também se desenvolveu muito, né? A gente teve um boom muito grande, as coisas se desenvolveram muito grande. Até vamos colocar assim, eu participei em tese de uma boa parte do crescimento da empresa, né? Quando eu entrei, a empresa tinha X quantidade de clientes, hoje ela está em outro patamar de quantidade de clientes. Então eu vi a empresa até numa transição de clientes, de tecnologias também. Então nessa época a gente trabalhava com a antena via rádio, era uma outra tecnologia. E a gente já trabalhava com a rádio e com a fibra ótica. Só que ainda tinha bastante rádio. E alguns clientes eram atendidos por rádio e ainda tinha aquela receio de trocar para fibra, não tinha fibra em alguns lugares da cidade. E a pandemia em si fez com que a gente conseguisse cobrir mais rápido a cidade, né? Entregar qualidade com a fibra ótica para maior cobertura na cidade. Então, devido a essa necessidade que a pandemia trouxe, eu e as 3 pessoas na época que foram selecionadas para o estágio, fomos chamados para trabalhar de home office. E aí foi um momento bem caótico, porque eram 3 novatos que não conheciam de nada, tinham feito uma pequena integração de conhecer departamentos superficialmente, né, de apresentar esse é o nosso comercial, esse é o departamento X, Y, Z, e do nada foi jogado para o atendimento, porque havia uma necessidade.
porque todo mundo estava passando por um problema de internet, todo mundo queria ser atendido, todo mundo estava com lentidão, todo mundo, né, no momento estava consumindo muito internet e a internet não estava conseguindo suprir, porque estava um consumo muito grande. Então, nesse momento foi um pouco desafiador, porque houve a parte de curiosidade em aprender, a vontade de fazer e a garra de continuar, porque foi um momento bem desafiador mesmo. E graças a isso também teve a resiliência também, né? Mas tudo aconteceu também com o apoio de uma colega de trabalho, que é a Daisy, né? Ela foi meio que a mentora. Desde quando eu entrei na empresa, ela fez o meu treinamento, ela me acompanhou. Na época da experiência, ela que me prestou todo o suporte que eu precisava, as dúvidas que eu tinha, ela me auxiliou. Então, ela foi até hoje, né? Ela é uma colega de trabalho essencial para mim, que está sempre ali à disposição. E foi um período muito interessante, assim. Sim. E o do suporte? Do suporte. No caso, você entrou como estagiário, né? Uhum. E em seguida subiu para suporte técnico. Isso. Aí, meu estágio de suporte, o contrato era de 9 ou era 8 meses, se eu não me engano. Nesse processo, como eu estagiava só meio período e o valor era muito baixo, eu acordei com o meu antigo empregador de trabalhar meio período para ele. Então, eu trabalhava em 2 lugares para ganhar um salário, né, para inteirar os salários. Então, era uma correria. Quando acabou a pandemia. Uhum. Na época da pandemia, eu ainda consegui dividir esse tempo, porque eu consegui, como essa empresa que eu trabalhava, ela trabalhava com licitação, então ela também serviço essencial, então eu conseguia ter autorização para sair de casa e também trabalhar. Então eu consegui trabalhar em 2 lugares. Foi desafiador, mas deu de fazer. Então, durante esse período do estágio, eu consegui executar 2 funções em 2 lugares, mais a faculdade. Uhum. Tá tudo mais na faculdade. Aí chegou um período que foi a nossa empresa começou a tomar uma certa estrutura, né? E foi nos estruturado o nosso departamento. Foi, se eu não me engano, no meio do ano de 2019, se eu não estou enganado, foi contratado o César Marini, que também participou do BDcast. Ele foi contratado como gestor do NOC, né, do Núcleo Operacional, e também montou o nosso N3, né, que é o nosso Núcleo Operacional de nível 3, né, que é os nossos engenheiros de redes. Nesse nível, tinha os N3 na época, que eram N2, né, que seriam níveis mais avançados, tinha os N1s, que eram os suportes efetivados, e tinha os estagiários, que na época era só 3, eu e mais 2. Como eu executava 2 funções, e o salário em si, que o salário mínimo ainda não cobria, porque eu recebia um pouco mais do que isso trabalhando em 2 trabalhos, eu preferi terminar a grade do estágio, até o final dele. Aí, no final do meu estágio, o César me fez uma proposta de efetivação. E aí, eu preferi largar o que eu estava trabalhando, porque eu estava com um desgaste muito grande. Afinal, foram 8 meses executando 2 funções, na correria e tudo mais a faculdade. Então, ficou bem exaustivo. E eu preferi largar e ir só para o Brasil Digital. E aí, nesse período, eu fui efetivado. Isso foi no fim do ano. Então, eu fui efetivado em janeiro, se eu não me engano, de 2020 ou 2021, não estou enganado, se eu não estou enganado. É um desses 2. Não me recordo agora de memória. Mas eu fui efetivado no começo do ano. E aí, eu comecei na carreira de NOC, né, que é o suporte. Ah, Lucas, mas qual é a diferença? Vocês podem perguntar, né? Ou imaginar. Em tese, nenhuma. Porque, assim, a função do estagiário, quando eu entrei na Brasil Digital, e quando a Brasil Digital trouxe com o intuito
de trazer pessoas para a área de tecnologias era de realmente ingressar as pessoas na área, não de a pessoa ver aquilo superficialmente. Então era de realmente ter o contato. Eu vejo muita gente falando de às vezes fazer um estágio em determinadas áreas e não executar a função, ou executar muito pouco, ou não ter o contato com aquilo. E no suporte não, o estagiário ele realmente faz um acesso ao roteador, faz uma configuração, conhece um roteador, ele ajuda um cliente, ele presta o suporte. Então, em tese, o estagiário tem mesma função do efetivado, só que a responsabilidade dele é menor, né? Ele é supervisionado no que ele está fazendo. Então, o grau de responsabilidade dele é menor, que ele pode cometer erros que ele está respaldado e que tem alguém para lhe ajudar, né? Então, ali eu já tinha uma certa experiência, já estava com certo tempo na empresa, quase um ano, e aí foi efetivado. E eu sempre tive uma grande facilidade para lidar com as pessoas, né? Sempre gostei muito, sempre fui muito comunicativo. Isso me ajudou bastante, porque apesar de eu entrar na área de tecnologia muito tarde, por assim dizer, porque hoje a gente vê que as pessoas que se interessam por tecnologia, elas começam desde cedo, né? Geralmente crianças, elas já entram na área de tecnologia, elas já aprendem a fazer alguma coisa. Hoje a gente vê já crianças estudando robótica, vendo alguma coisa, programação, então já inserido muito cedo. Então eu considero que eu entrei muito tarde na área de tecnologia, tanto que eu tento me aprimorar ainda bastante por causa disso. Mas mesmo assim eu sempre me esforcei bastante e a comunicação me ajudou bastante. Então eu sempre procurava muita ajuda, conversava muito com o pessoal, sempre deixava claro que eu estava disposto a aprender. Então quando eu não conseguia resolver um problema, eu procurava ajuda do pessoal mais avançado, sempre tirava dúvida com a gestão, sempre estava disposto a ajudar o pessoal dos outros departamentos também, quando tinha um problema, alguma coisa do gênero. Sempre atendia aqueles clientes mais revoltados, né? Que sempre tem um cliente que tem um problema, que ele está estressado, que ele está mais tenso. E querendo ou não, o nosso atendimento ele vai influenciar em como o cliente vai se sentir, né? De como que vai ser o comportamento dele, né? Como que ele vai finalizar. Ou ele vai finalizar pior, ou ele vai se acalmar e geralmente o cliente consegue até pedir desculpa, né? Ou perdão, enfim. Mas assim, isso me ajudou bastante. E aí, depois de um tempo, o suporte passou por 2 supervisões nessa época. E aí, depois de um ano e meio mais ou menos no suporte, eu acho, mais ou menos isso, já como efetivado. Eu já tinha concluído a faculdade, estava com alguns planos na cabeça, pensando em algumas coisas, estava meio desmotivado também, estava com uns problemas pessoais ali, e aí eu estava pensando em algumas soluções. E eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma proposta para o meu gerente. Vou chegar com ele. Eu nem falei isso para ele nem sabe. Eu vou contar. Agora ele vai saber. Exatamente. Vou contar agora. Eu um dia parei, conversei com um amigo. Eu tenho um amigo em Aparecida de Goiânia. Na verdade, ele mora agora em Goiânia. E ele é programador, né? Ele é full stack, desenvolve com todas as linguagens. É muito bom. E ele sempre me incentivou para ir para a área da programação, mas eu nunca tive vocação. E eu sempre tive dificuldade. E aí, nessa época, eu falei, cara, eu vou entrar de cabeça, eu vou aprender esse negócio. Aí ele falou, não, aprende, eu te ensino, eu te ajudo, não sei o quê. Eu falei, beleza. E aí eu comecei a estudar e estava focado em aprender. E aí o meu amigo me fez uma proposta de eu voltar para Goiânia e morar com ele lá, dividir. Ele tem uma empresa que ele presta alguns serviços já que geram uma renda, eu trabalhar para ele e ele me ensinar. Então, em tese, eu ganharia para aprender novamente, por assim dizer. Isso é amigo, hein? Até casa, teto. Esse amigo meu é um amigo de infância, né? Então, foi algo que ele me propôs que me balançou muito. E aí, eu peguei,
e fiquei muito tentado, só que eu também amo trabalhar na Brasil Digital. Eu me identifico muito com a empresa, com os valores, com os princípios. Eu me dedico muito no que eu faço e eu sou muito feliz no que eu faço, assim. Eu tento entregar sempre o meu melhor, porque eu fui ensinado a entregar o meu melhor, né? E aí eu pensei, não, eu vou falar com o meu gestor, que talvez eu possa fazer uma proposta para ele de eu trabalhar de home office. Aí nas minhas férias eu venho, faço os exames que a empresa geralmente faz anual, e aí eu volto para lá, trabalho, que na época a gente tinha mudado a grade de horário, o suporte já estava com uma grade de horário que não era mais 8 horas corridas, eram 6 horas trabalhadas. Então eu trabalhava ali, se eu não me engano, era das 8 às 14. Então eu, em tese, tinha a tarde meio que quase livre. E aí eu pensei, vou fazer uma proposta, vamos ver. E aí eu cheguei um dia lá, totalmente decidido. Falei, cara, eu vou tentar. E a minha supervisora na época, eu não sabia, mas ela tinha passado num concurso. E ela estava saindo da supervisão. Na verdade, ela já tinha saído. Só que eu sabia que a vaga estava disponível, eu tinha até intenção para a vaga, mas eu meio que não achava que eu me adequava no momento, entendeu? Eu meio que não acreditava mesmo em mim, essa é a realidade. E peguei e fui falar com ele. Cheguei nele, chamei ele e falei, eu quero falar com o senhor. Ele, tudo bem. Me chamou num canto. Aí eu falei, quero falar uma coisa com o senhor. Aí ele falou, não, peraí, que eu quero falar uma coisa contigo também. Aí eu falei, ué. Pegou. Falei, tá, então fala o senhor primeiro. Ele falou, na época, a minha supervisora era a Janine. Aí ela falou, a Janine saiu da supervisão, como você sabe. Hoje a gente está precisando de alguém para cobrir a vaga. E eu vejo que dentro do departamento você tem a competência para executar a função. Você tem a experiência, você tem o perfil, também tem o comprometimento, enfim. E aí eu fiquei só ouvindo, né? Aí eu falei, eu acho que meus planos não deu muito certo. Aí eu acho que deu bastante certo. Eu vou dizer pra você, eu vou que nem saiu da minha boca. Eu falei que deu exatamente. Certo. Foi ele, não fui eu, não. Aí eu peguei e ouvi ele, eu nem sei se ele lembra disso. Aí eu falei pra ele, olha, César, eu primeiramente agradeço. Eu fico muito feliz, eu aceito a proposta. Eu tinha uma contraproposta para fazer com o senhor, mas eu acho que nem vem ao caso agora. E, eu acredito muito no que o senhor está falando e fico feliz por o senhor acreditar em mim. Eu vejo que eu não tenho perfil, mas pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo para alcançar o que for preciso. Porque, assim, eu sempre fui ensinado a dar meu melhor, né? Então, mesmo que eu não consiga fazer algo o mais bem feito, eu vou fazer o melhor que eu consigo fazer. Talvez não seja o melhor, mas é o meu melhor. Então, eu sempre procuro dar o meu melhor. Então, desde então, eu venho executando a função de supervisor. E vem sendo uma função meio que desafiadora e, ao mesmo tempo, não. Pelo incrível que pareça, eu vejo as pessoas falando da supervisão e para mim, não sei se é a fase da minha vida que eu vivo hoje, mas para mim é algo que é muito natural, sabe? Eu gosto realmente do que eu faço. Eu gosto de estar com a minha equipe, eu gosto do ambiente que a minha equipe me proporciona, um ambiente descontraído, animado, um ambiente onde eu me sinto à vontade, onde todo mundo entende que, apesar dos cargos, a gente é igual, consegue conversar e, em momentos sérios, ser sério e falar sobre coisas sérias. Então, isso é muito bom. Só que também é desafiador, porque, pelo meu perfil, é muito difícil eu ser mais duro com as pessoas. Então é algo que eu tenho que lidar, que é na hora de cobrar. Então, para mim, cobrar é muito difícil. Mas eu sempre sonhei, por assim dizer, em ter um chefe, vamos colocar assim,
que fosse uma pessoa humana, né? Porque Um hoje líder, isso, né? exatamente. Não um chefe. Exatamente, porque assim, eu vim de algumas empresas, trabalhei com algumas pessoas que elas não tinham um bom relacionamento com o funcionário, né? A forma que elas tratavam era muito com descaso e tudo mais. E isso é muito ruim. Você trabalha meio que não querendo fazer aquilo, você acorda desmotivado, você não se sente bem naquilo. E quando eu entrei na Brasil Digital, o ambiente era outro. E aí, quando entrou a gestão do César, o suporte ele criou esse clima leve. Então, o César ele é um gestor muito animado, ele tem esse perfil, né? Hoje também o nosso novo gestor, o Alisson, que também esteve aqui, ele também tem esse mesmo perfil. Então, eles proporcionam esse ambiente muito agradável. Então, o César ele foi a primeira gestão que eu tive, onde eu tive esse líder, né? Então, eu tento me espelhar nesse tipo de pessoa, que é um tipo de pessoa que eu acredito que dá de fazer uma cobrança, mas uma cobrança humanizada, que você não precisa ser ferrenho, que você não precisa pesar a mão, que você não precisa punir, que você consiga cobrar ou ter resultados sem ser carrasco, né? Que a gente vê na grande maioria das vezes ao contrário disso, que as pessoas elas precisam ser carrasco e para cobrar alguma coisa. Sim. Legal. Né? É Eu uma achei história aqui, ó, madura. nas caras dele. E eu achei engraçado que o desafio dele é diferente dos outros gestores. Geralmente o gestor fala, lidar com pessoas. O dele é difícil cobrar os outros. Ele Legal, gosta de ser né? mãe, não gosta de ser pai. Lucas, falando em desafio, vamos falar um pouquinho mais desses desafios. Quais são os principais desafios que você, na sua área atualmente, você lida? Lidar com pessoas? Explica pra gente melhor um pouco sobre esses desafios que você passa no seu dia a dia. Olha, hoje o meu principal desafio como eu posso dizer, particularmente é organizacional. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, sabe? Eu acho que até para me organizar meus pensamentos é um pouco complicado, então esse é um problema pessoal. Então hoje eu tento trazer métodos que me ajudam nisso, como anotações, alguns programas que auxiliem a fazer isso, né? Então, hoje meu maior desafio é ter essa organização, porque o acompanhamento da equipe, eu consigo fazer isso sempre, porque eu sempre me coloco à disposição. Então, hoje o suporte ele está trabalhando, se eu não me engano, em 3 turnos. A gente tem o turno da manhã, que ele vai geralmente ali do período das 7h30, na verdade tem 4 turnos. Da manhã, o da manhã que entra na parte da tarde, o da tarde que entra na parte do começo da noite e o da noite. E aí o quinto é o plantonista, que fica na madrugada. Então o meu maior desafio é organizar meu tempo para lidar com a equipe. Porque eu via nas antigas supervisões que quando dava às 18 horas, eles seguiam a vida deles. E, querendo ou não, a área de telecom ela não para. Não para. E muitas das vezes eu via reclamação dos meus colegas de trabalho que trabalhavam no turno da noite, que na época não tinha um plantonista, né? Que na época que eu era atendente, era uma empresa terceirizada que atendia, mas enfim, os meus colegas que trabalhavam à noite, que precisavam dessa ajuda, eles reclamavam que quando eles precisavam da ajuda, às vezes eles eram respondidos no outro dia. E às vezes eu ouvia da supervisão que às vezes ela estava na faculdade, alguma coisa, e estava recebendo mensagem, meio que atrapalhava. Então, assim, eu sempre achei isso meio que complicado, essa gestão de tempo. Então, eu sempre me preocupo em ter esse contato com o pessoal. Porque, como eu falei, para mim, o contato com a equipe é muito importante. Então, o mesmo contato que eu tento ter com a equipe da manhã, eu tento ter com a equipe do plantão. Mesmo que eu veja eles muito pouco, às vezes 10, 20 minutos, que é quando eu chego e eles estão saindo, mas eu tento ser bem-humorado, eu tento ser educado, eu tento ser receptivo,
eu tento perguntar como é que tá os dias deles. Quando eu vou fazer o feedback deles, eu tento coletar o máximo de informação, saber como é que eles estão, o que está acontecendo. Então, assim, essa gestão de tempo e essa coleta de informações é o que essas informações organizar que é o meu problema. Mas quando eu consigo me organizar, gerir esse tempo para entregar para o pessoal é o que eu mais me preocupo. Porque, assim, como eu lido com essa equipe espalhada, e fora isso eu tenho uns técnicos que atendem em domicílio, né? Então eu tenho uns 6 equipes para cuidar. Muito filho, hein? É É filho. Então, muita gente. hoje no suporte, se eu não estou enganado, eu já é 32 pessoas. Éramos 47, se eu Eu não ia me falar, engano. não é só 32, não. Éramos Isso no caso que tu controla ali dos teus filhos, Hoje, né? hoje. Tá. Que tem mais gente, porque tá? tem uma parte de equipe que eu não controlo mais, que é a equipe, na verdade, os engenheiros de rede não são minha responsabilidade, né? E hoje o operacional que cuida da manutenção da fibra ótica também não é eu mais que cuido, não é eu mais que gerencio. Então, eu só cuido do técnico que vai fazer os testes convencionais na casa do cliente. Testa a velocidade, vê conexão, faz o procedimento de conexão de velocidade, de teste de conexão. Esses é o que eu gerencio hoje. Então, eu cuido desses 5 períodos mais os técnicos externos. Então, eu tento ser o mais agradável e o mais atencioso possível com eles. Mas hoje o perfil que eu tenho um pouco mais de dificuldade de lidar é com os técnicos externos por causa da idade, né? Eles são pessoas mais velhas, são pessoas que, querendo ou não, a forma de lidar com eles também a gente tem que dar respeito para receber respeito. Então, muitas das vezes, pela idade, dá-se a entender que não tem tanto peso, então a gente tem que ter um certo tato. Então, essas coisas, hoje que é o difícil para mim, sabe? Lidar com esses pequenos detalhes. Mas eu tento não abusar da minha... Como é que eu posso falar? Da minha função, né? Do meu nível hierárquico sobre eles. Então, não tento colocar eu como melhor que eles, ou faça isso porque eu estou mandando algo do gênero. Então, eu tento ser o mais leve possível e sempre que tem alguma coisa, eu tento ser o mais amistoso possível. Se dependendo da situação, se for alguma decisão que dá de ser tomada em grupo, eu gosto de coletar a informação do pessoal para ver qual é a decisão que o grupo quer tomar para ser o mais agradável para a maioria. Então, assim, hoje o ambiente do suporte ele é bem amistoso, é bem agradável, é um ambiente bem, bem legal, bem gostoso. Legal. E Lucas, quando a gente fala de problemas de suporte técnico, né, a gente sempre vê que é uma área muito interessante. Quais são os principais problemas que a sua equipe trazem para você e elas têm que entrar em contato com você, solicitando sua ajuda? Como que é esse contato que ele chega em você? É algum problema de um cliente? Quais são esses problemas? Olha, hoje os problemas que chegam para mim são diversos. Geralmente, pelo fato de eu ser acessível, chega desde as perguntas mais básicas às mais complexas. Então, vamos supor, desde se tem vaga no agenda, eles perguntam para mim, desde se o cliente quer cancelar e eles podem dar prioridade para um cliente, ou se eu posso falar com o cliente. Então, é muito, muito versátil. Muitas das vezes chega uma dúvida sobre uma configuração de equipamento, ou chega uma dúvida do que falar para o cliente, ou chega uma dúvida de uma possível instabilidade, ou chega uma dúvida sobre um possível rompimento. Então, assim, os problemas eles são bem diversos. Hoje, eu estou com 7 pessoas, se eu não me engano, na equipe, que são novas, né? Elas estão comigo menos de 3 meses, se eu não me engano. Menos de 3 meses. Então, assim, essas pessoas, elas agora estão adaptando ao setor. Então, algumas perguntam menos, outras perguntam mais. E isso é normal. Mas, assim, o ambiente do suporte, ele sempre foi muito aberto ao companheirismo. O pessoal sempre se ajudou muito. Então, eu vejo que não sobrecarrega muito ninguém. Porque, mesmo eu estando ocupado, eles entendem que se eu não estiver disponível para tirar aquela dúvida no momento, tem a Daisy, tem a Yara, tem o fulano, tem o Beltrano, sempre tem as outras pessoas.
E querendo ou não, eu tenho as pessoas que são como eu posso dizer, minhas pessoas chaves, né? Eu tenho pessoas que me dão suportes, que são a Yara, né? Que ela me auxilia bastante, a Deise, como eu falei, que sempre me auxiliou muito, e eu tenho o Pedro, que o Pedro também me ajuda muito. Então essas 3 pessoas, elas são pessoas assim que se eu tiver ocupado ou se eu precisar sair, eu posso contar com eles que eles vão conseguir fazer o departamento funcionar, entendeu? Independente de eu estar lá ou não, eles vão funcionar. E às vezes tem processo até que eu mesmo preciso perguntar para eles, que às vezes eles sabem mais do que eu. Acontece. Acontece. E Lucas, tu disse que entrou 7 pessoas novas atualmente. E como é que funciona o processo de integração desse pessoal no setor, treinamento, os feedbacks? Como é que você faz para se organizar nesse momento? Então, Só um rápido comentário, que eu já percebi que nos feedback dele é muito bom. Ele põe tanto os positivos quanto os negativos, e isso é muito bacana de pontuar, porque só falar de negativo é muito ruim. E às vezes falar só do positivo a gente não sabe aonde a gente pode melhorar. E eu acho muito legal esses feedback deles. Então, o acompanhamento com os meninos, a gente faz a integração que a empresa mesmo faz, apresentando a empresa e tudo. Depois que eles vêm para o setor, a gente monta meio que uma aulinha com eles. A gente apresenta as tecnologias que a gente trabalha, a gente faz um resumo do que a empresa já trabalhou, para eles realmente conhecer a empresa, não só do fundamento da empresa, mas do que a tecnologia que a empresa veio também, para eles terem uma noção, porque querendo ou não, hoje, vamos supor, hoje em Porto Velho a gente não trabalha com a rádio, com a antena, mas a gente trabalha em Guajará-Mirim. Não sabia não. Então, querendo ou não, você precisa saber um pouquinho, porque se cair um cliente de rádio, você tem que ter noção básica. Então, querendo ou não, a gente tem que abordar. Então, hoje quem faz o treinamento é a Deise. A Deise, ela faz essa parte de treinamento. Ela cuida dessa parte com os novos, ela faz o acompanhamento, ela dá esse suporte meio que de primeira pessoa. E a gente vai fazer todo esse acompanhamento tirando dúvida, né? A gente cria um slide, faz um conteúdo. Já, com essa equipe agora, a gente não conseguiu fazer porque a gente teve alguns eventos durante o mês, mas a gente costuma fazer meio que umas provinhas, alguns testes online para eles exercitarem. Mas eles tiveram algumas provas de fogo no dia a dia que acabaram... Nem precisou de prova. Exatamente, que acabaram provando que eles estão indo muito bem. Mas assim, é feito isso. Depois disso, a gente tenta fazer o acompanhamento também comportamental, né? A gente começa a ver se eles têm algum vício, de talvez alguma função que eles já executavam. E a gente tenta corrigir para eles se adaptarem ao departamento, né? A gente tenta explicar para eles como funciona, o método do departamento fazer determinada função, executar determinada coisa, registrar determinado assunto. E assim a gente vai adequando a pessoa dentro do que o departamento faz. E aí, querendo ou não, tem o tempo da pessoa se adaptar para aquilo. E esse acompanhamento a gente faz no dia a dia mesmo. A gente vai vendo os pontos que ela pode melhorar, e sempre com conversa franca mesmo com a pessoa. E isso é feito de uma forma bem leve no dia a dia. A gente vê coisas que a pessoa às vezes pode melhorar ali. E como eu falei, eu tenho essas pessoas chaves que me ajudam. Então, às vezes eu não vejo uma coisa, mas eu falo com eles, fulano de tal. O que a gente acha que pode melhorar? O que a gente pode elogiar? O que está indo bem? Tá, até um ponto que a gente pode incentivar? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Então a gente sempre acompanha dessa forma, porque querendo ou não, todo mundo é falho, né? E o incentivo ele também é sempre bem-vindo. E querendo ou não, é muito mais fácil criticar do que elogiar. Sim. E a gente procura sempre ter esse clima amistoso, porque ajuda muito, torna o ambiente, o trabalho que a pessoa executa mais leve, porque querendo ou não, quando o cliente ele entra em contato com o suporte, ele já vem com um certo nível de frustração. Ele já vem com o seu nível de humor já elevado. Ele já não vem calmo, ele já não vem feliz. Ele já vem... Exatamente. Então, assim, lidar com esse tipo de pessoa, você absorve muita coisa. Você se estressa, você fica nervoso, você fica tenso.
Então, se o ambiente também não te proporciona uma leveza, você acaba levando isso para casa, você acaba não conseguindo chegar bem no outro dia, você acaba levando isso para o psicólogo, psiquiatra, para o médico, para as dores, para o remédio, enfim. Então, eu acho assim que quanto mais leve o clima, mais fácil vai fazer o peso ser mais leve naquele momento. Sim, com certeza. Legal, né? Tá doido? Os clientes vêm. Né? E falando Eu não em- lido, mas. Falando em atendimento ao cliente, Lucas, a gente sabe que a agilidade na hora do atendimento, principalmente no seu setor, é crucial, né? E tem algum processo que vocês usam para otimizar esse atendimento, para que seja mais ágil, né? Porque quando acontecem rompimentos, eu acho que a gente tem uma grande chamadas ali, né? Eu acho que muitas chamadas, né? Isso pode estagnar o nosso atendimento, mesmo com muitas pessoas. Então, quais são os processos que vocês usam para otimizar esse atendimento? Hoje a gente tem um sistema de monitoramento, né? Então, quando a gente tem um rompimento ou uma falha de energia numa determinada cidade, a gente tem uma informação de quantos clientes caem. Então, às vezes, é bem interessante isso, porque às vezes um cliente ele entra em contato falando: eu estou sem conexão há tantos dias. Mas a gente não consegue ver um cliente sem conexão. A gente consegue ver quando cai vários clientes. Porque um cliente não faz diferença no meio de 10, 20, 30 mil. Mas se cai 2, 3 mil, faz diferença. Então, quando tem um rompimento, a gente consegue ver porque o nível de queda ele é muito grande. E a gente procura atuar o mais rápido possível. Como que a gente faz essa força-tarefa, por assim dizer? A gente sempre tem alguns scripts prontos, e a gente costuma disparar essas mensagens para o nosso cliente o mais rápido possível. De preferência, a gente tem uma forma de automatizar isso, e aí a própria ferramenta ela disponibiliza esse script. Geralmente ainda o cliente insiste de falar com o atendente, e a gente reforça o rompimento. Então, assim, quando tem um rompimento, o meio mais rápido de resolver é esperar o rompimento ser resolvido. Mas os meios mais convenientes de comunicação que a gente usa hoje é os scripts de comunicação. É os posts nas redes sociais, é os posts que a gente faz na plataforma, a gente posta uma imagem também. A gente usa o script para o cliente saber onde está o determinado rompimento. Às vezes acontece, por exemplo, um rompimento aqui em Porto Velho, na Zona Sul. A gente determina qual a região que está sendo feito o rompimento ou a manutenção. Então, a gente sempre delimita qual o local que está ocorrendo. E a gente sempre dá um prazo. Então, o prazo que a gente estipula é o mais breve possível de ser resolvido. Porque, querendo ou não, a gente entende que a internet é um serviço essencial. Então, ele tem que ser resolvido o quanto antes. Então, quando a gente vê uma queda de algo tão significativo, né, de 1.000, 2.500 clientes, a gente vai procurar onde que é esse problema. E aí a gente vai ver, energia no local. Aí a gente começou a subir a nossa fila de atendimento. Aí a gente vai perguntar do cliente se ele tem energia no local, se ele viu algum acidente no local. Por exemplo, dias atrás, acho que foi antes de ontem, pegou fogo num poste e aí queimou algumas fibras. Então a gente sempre procura a informação do cliente. Porque se o cliente tiver essa informação, a gente já consegue acionar a equipe para o local. A gente já consegue antecipar. Então, funciona dessa forma. A gente previne com o monitoramento, mas a gente não consegue, infelizmente, evitar essas situações, porque são situações que elas são corriqueiras, elas são inevitáveis, elas acontecem por diversos motivos, né? Tem diversos motivos. Às vezes um poste pega fogo, às vezes a Energisa está fazendo manutenção, às vezes um carro bate num poste, cai um poste, às vezes uma cidade fica sem energia, como já aconteceu, e aí por aí vai. Então, a gente tenta atuar o mais rápido possível e sempre é uma loucura quando isso acontece.
Esses são os nossos rompimentos, né? Pra galera de casa aí que não sabe, quando cair um poste na sua casa, pode acontecer da sua internet parar, né? Então, até que o problema seja resolvido, você vai ficar sem internet. Mas a gente sempre tem uma equipe aí muito ágil nesses momentos, né, Carla? Sim, no meu bairro já caiu um dia desse, mandei mensagem pro Lucas. Ele, calma que caiu aqui, ó, tá aqui. Aí eu, tá bom, obrigada. É rápido, é papo, tá? Que eles avisam. Nem precisa, porque eu achei que eu falei assim, porque ficou sem internet do nada. Você tava trabalhando de home aí, ó. Caiu a internet, fiquei sem. Falei, que bom, Lucas, que bom. Já vou avisar aqui. E Lucas, hoje, como supervisor, suas tarefas são novas, processos novos, hoje tem indicador, tem gente para contribuir ali com a equipe. Quais são seus projetos ou planos hoje como supervisor para Brasil Digital daqui a 5 anos? Tem alguma ideia já? Olha, meus planos daqui a 5 anos é me desenvolver mais na minha área. Eu sempre tive vontade de me desenvolver mais. Eu sempre gostei muito da área de gestão. Eu hoje procuro me desenvolver muito nisso. Eu tento principalmente me espelhar nas pessoas que eu tenho por perto. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que aprende mais vendo e fazendo. Então, eu copio muito os exemplos das pessoas perto, como meu gestor hoje, o Alisson, como meu antigo gestor, o César. Eu procuro copiar esses exemplos que eu vejo que contribuem muito para a minha vida. Mas eu também vejo que eu preciso me desenvolver muito tecnicamente. Então, hoje eu estou procurando me desenvolver no inglês, que é muito raso, quase nada. Sério? Infelizmente, é muito, muito fraco. E, como eu falei, eu entrei muito tarde na área de tecnologia, nunca tive tempo para fazer isso. Tu fala tarde, tu tem quantos anos, Lucas? Tu não tem mais de 30 anos, não. Tu não tem, Lucas. Então, eu tenho 30 anos. Mentira. Sério? Você é bom. Mas não tem cara que tem 30 não. Eu dava uns 27, estourando 28 anos pra tu. Eu falei assim, não acredito que tem mais de 30 não. Tenho 30 anos. Então, eu entrei na área de tecnologia, eu entrei com 25 anos. Eu acho que foi 25 anos. Menino, velho é o mundo que já tá aí faz tempo. Exatamente, por isso que eu quero correr atrás desse prejuízo, né? Porque, como eu falei, quando eu entrei na faculdade, foi muito frustrante, assim, no começo, sabe? Porque quando eu entrei, eu lá, já adulto, né? Com responsabilidade, casado e tudo, trabalhando, dando o meu melhor e sendo um pouco... Porque, querendo ou não, a faculdade, ela mostra pra gente que a realidade é cruel, não é que nem o ensino médio. E eu via meninos de 19, 18 anos na faculdade que fazia aquilo como se fosse nada pra eles, entendeu? Tipo, quando eu tava me esforçando, eles estavam brincando e estavam tirando notas melhores que eu. Então, isso me frustrou muito no começo. Mas sempre fui muito esforçado. Então, como eu falei, eu pretendo correr atrás do prejuízo, só que aconteceram alguns eventos particulares que meio que me fizeram tomar algumas atitudes que meio que pausaram alguns planos. Só que eu estou me reestruturando, como eu falei, né? Esse ano foi um ano muito interessante para mim, pessoal, profissional também. Foi um ano que teve algumas mudanças na empresa, teve a mudança de gestão e tudo, foi um ano muito interessante. Teve mudanças na minha vida pessoal também. E ano que vem eu estou me estruturando para fazer as mudanças para melhorar mais profissionalmente. Como eu falei, melhorar o inglês, evoluir mais tecnicamente, melhorar em certificações na parte técnica para operacional, para conseguir auxiliar mais a minha equipe, né? Então, assim, hoje, dentro do meu departamento existe algo chamado plano de carreira. Acredito que meus gestores e o antigo gestor devem ter mencionado. Esse plano de carreira é o desenvolvimento dentro do meu departamento. Dentro dele tem seus níveis de desenvolvimento. E dentro dele, eu acredito que eu posso ir muito além do que eu estou hoje. Então, assim, eu pretendo me desenvolver até chegar ao máximo que eu puder. Então, se hoje eu precisar me desenvolver no inglês para me alcançar isso, eu vou buscar o inglês, vou buscar aquilo para me desenvolver. Só que, é claro, sempre buscando mais. Porque eu acho que nem você falou, velho, é o mundo e nunca é tarde para a gente começar alguma coisa.
E querendo ou não, é algo que eu gosto de fazer. Eu tenho minhas dificuldades, como todo mundo tem, mas quando a gente faz o que a gente gosta, não é um problema. É só mais um obstáculo para se superar, entendeu? Então, particularmente, daqui 5 anos, se for parar para pensar num trajeto, dentro do meu plano de carreira, eu espero pelo menos ser supervisor nível 2, no mínimo, que seria ali um segundo cargo acima do meu, né? Que seria cuidar dos primeiros níveis de analistas, né? Espero conquistar isso o mais breve possível. Não é nada, tu falou de obstáculo, tu tem 5 metros, tu faz assim, ó. Acabou, um homem 5 metros de altura faz assim, ó, com as pernas. Faz assim, ó, pronto, já foi. Pra gente que é maior, veloz, a gente tem que escalar. E Lucas, quais são as tendências que você enxerga para o futuro da área da telecom? Olha, hoje eu vejo que... Hoje eu estava vendo até um post no Instagram falando sobre o aumento da velocidade no consumo de banda, né? Para velocidades como Wi-Fi 7, né? Que é um consumo de banda superior. São velocidades muito grandes para o consumo que a gente até está habituado a ter hoje. Então eu vejo que é isso. A área tem tendência a crescer cada vez mais para um consumo cada vez maior. Cada vez se desenvolver de forma que a gente consiga ter tudo o mais acessível possível. Hoje, recentemente, o WhatsApp lançou a inteligência artificial dentro da plataforma. Então, hoje, quase tudo está se tornando inteligente. E quase tudo se tornando inteligente, maior vai ser o consumo de dados para isso. Então, quanto maior equipamentos inteligentes no ambiente, maior vai ser o consumo por aquilo. Então, eu acho que a tendência é essa, crescer cada vez mais, desenvolver tecnologias hoje que vai fazer com que o que a gente via, por exemplo, há um tempo atrás, ou o que seja hoje, seja obsoleto. Por exemplo, não tão distante, há um tempo atrás, a gente transferia dados por Bluetooth, né? Hoje a gente vai enviar arquivos por chat normal, sem problema nenhum, e a transferência é rápida. Antigamente, se queria transferir algum arquivo pelo próprio Bluetooth, era demorado. Já fala aí, demorava. E tinha que estar assim, o celular aqui do ladinho. Do ladinho do Exatamente. Deixa aqui. Exatamente. Nossa Senhora. Então, tipo, a tecnologia, ela tem avançado em níveis muito rápidos, né? Cada vez que passa, o tempo que ela evolui está sendo cada vez menor. E eu vejo que a parte da tecnologia, da área de tecnologia, ela é muito injusta às vezes, porque se você não acompanhar, você se desatualiza muito rápido. E querendo ou não, você não consegue acompanhar tudo. E também você não consegue fazer tudo. Então, querendo ou não, você vai ficar obsoleto em algo. Mas assim, eu particularmente hoje, eu tento me concentrar no que eu posso fazer hoje, né? Eu tento acompanhar o que eu consigo fazer, o que eu trabalho, o que eu consigo me desenvolver e entregar aquilo ali para mim estar dentro do meu convívio. E assim eu vou seguindo. Sim. E Lucas, todo mundo tem uma pessoa que marcou ali nossa vida, com uma frase, uma ideia, um impulso, um empurrão. Quem foi essa pessoa que marcou sua vida durante essa trajetória toda? Olha, profissionalmente, foi o meu ex-gestor, o César, profissionalmente falando. Ele me marcou porque, como eu falei, ele foi um exemplo de profissional no sentido de liderança, né? Não que ele não fosse eficiente também no que ele faz. Pelo contrário, ele é muito eficiente. Mas, para mim, ele se destacava muito no tratamento humano com a equipe. Eu falo isso porque teve um período, teve um momento da minha vida que minha prima perdeu o pai dela. E apesar de não ser parente próximo, ser pai da minha prima e tudo mais, elas ficaram bem abaladas e eu pedi para ele se eu podia acompanhar elas, ele simplesmente se dispôs. Eu acredito que se fosse outras pessoas, não ligaria, porque afinal não é obrigação, enfim.
não dispensaria, enfim, daria falta ou qualquer coisa do gênero. Então isso é um exemplo de o quão humano ele foi para mim uma vez. E fora da vida profissional, é minha mãe, porque minha mãe, ela apesar das dificuldades, ela conseguiu criar 3 filhos sozinha. E eu considero ela muito guerreira por isso, sabe? Porque eu acho que para uma mulher fazer isso, hoje é muito difícil. Mas em 90 e poucos, onde o mundo era muito mais diferente, onde a mulher era muito mais julgada, onde era tudo mais difícil, onde o salário mínimo era muito menor. Então, minha mãe ela foi um exemplo muito grande de superação para mim, porque ela sempre mostrou que não importa o que a gente faça, a gente tem que fazer o nosso melhor e que dá de fazer as coisas de forma honesta. Porque, como eu falei, eu vim de uma família humilde. E querendo ou não, por ser de família humilde, a gente mora em bairro humilde. E morar em bairro humilde, a gente tem contato com certas coisas que também não é tão agradável. E minha mãe sempre teve muita preocupação com isso. E graças a Deus, a gente nunca precisou de fazer nada errado. Sempre conseguiu dar orgulho para ela e tirar essa preocupação dela. Então eu vejo assim que ela abdicou de muita coisa para conseguir criar 3 filhos, que hoje consegue consegue orgulhar ela de ter crescido, ser pessoas de bem, que tem a sua vida, sua família, segue seu caminho, tem suas profissões, entendeu? Agora uma frase eu vou ficar devendo. Ele lembrou de algum filme agora, peraí. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu não sei de quem é, mas faça pouco ou faça muito, mas faça algo. Eu lembrei de uma piada do Instagram, foi... Como é que foi que você falou? Faça pouco ou faça muito, mas faça algo. Não faça nada. Do nada eu lembrei disso. E Lucas, pra gente sair um pouco dessa área profissional, você falou praticamente que fica ali 24 horas pro pessoal 24 no WhatsApp. horas, né? 6 equipes. Como é que descansa a mente, amigo? O que tu faz? Tem sítio? Dá uma pergunta. Então, meu momento de lazer ele é muito disperso, porque sim, eu sou um cara muito de família, entendeu? Então, os momentos que eu tenho é geralmente com a minha família mesmo. Então, pouco momento de lazer que eu tenho, às vezes à noite eu vou para casa de um tio, faço alguma coisa. Então, por isso que não me atrapalha particularmente na minha vida pessoal. Então, hoje eu tô solteiro, né? Não tenho problema com relacionamento, me atrapalhar também, com resolver problemas profissionais. Então, quando eu tô com a minha família, eles entendem que eu tô trabalhando também. Então, isso não é empecilho. E assim, quando eu preciso desestressar mesmo de tudo, eu tenho um refúgio que é o sítio do meu primo. Aí, sítio, viu? Mas ele também tem internet. Lá também funciona a internet? Também funciona a internet. De modo avião, hein? Mas é meio que isso. Mas sim, quando eu tô no sítio, eu procuro meio que deixar tudo ali, eu procuro curtir minha família. A equipe, ela é totalmente autônoma. Como eu falei, a gente sempre teve esse costume de se ajudar, então nunca foi um problema. E muitas vezes, dependendo do problema, eles sabem que dá de esperar um pouco mais. Então, se for um problema muito grave com o cliente, pede para o cliente esperar para ser resolvido amanhã. Um fim de semana só para o cliente esperar que na segunda eu entre em contato, alguma coisa do gênero. Mas não chegou a precisar de algo desse gênero. Sempre eles conseguiram resolver, ou mesmo quando eu voltei a ter sinal, algo do gênero, eu consegui resolver. Mas assim, é dessa forma. No demais, é rede social mesmo, assistir alguma coisa. É bem tranquilo mesmo, minha vida é bem tranquila. Bem tranquilo, só sítio, ele lá plantando Vem pra cá, tá? batata. Já era. E Lucas, conta uma curiosidade sobre você. Uma, tipo assim, eu jogo Just Dance no PS4. Imagina dançando. Então, a curiosidade sobre mim, eu já joguei Just Dance bastante. Já joguei bastante Just Dance. Mas hoje não, eu já dancei.
É uma curiosidade sobre mim, hoje eu não danço mais. Tu não dança mais por quê? É porque... sei As lá, músicas ficaram ruins, né? Fala, tu também. ficou. Eu também acho que ficaram ruins. Né? Gente, eu sou o único daqui que não sabe o que é Just Dance. Não. Você não sabe o que é Just Dance? Como assim, sério? Você- Tipo, nada? Nada. É o jogo de PS4 que põe a música e tu faz os passos dele. ele não é só de PS4, né? É, tem de PS3 também. Também não é só de PS3. Tem de que mais? Tem de Xbox também. Ah, não falo que eu não gosto de Xbox. Eu não gosto, aí por isso que eu não falo, eu não sei nem quem é. Então, ele é um jogo de dança, né? Que ele te ensina as coreografias, né? Então, você simula o que tá passando na tela. Então, você vai pontuando conforme você vai fazendo a sincronia. É bem legal. Legal. É bem legal, né? Legal. E Lucas, se você pudesse dar um conselho aqui agora pro Lucas que estava iniciando lá naquele tempo que estava deixando o emprego dele para entrar num desafio de ser estagiário, né? Aquele desafio todo, sair de um cargo, ganhar bem para ganhar menos, para entrar naquele desafio, qual conselho você daria para aquele Lucas? Eu falaria para ele estudar um pouco mais e continuar. Eu acho que com as dificuldades que eu tive, querendo ou não, eu estudei o que dava. Então, eu acho que eu ficava muito chateado quando os professores falavam assim: o que você faz entre meia-noite às 6 da manhã? E isso me doía muito, porque eu pensava assim, cara, eu trabalho duro, eu acordo 7 horas da manhã, trabalho exaustivamente. Na época eu não trabalhava em central de ar, então eu trabalhava exaustivamente e ia para a faculdade e me desgastava, e às vezes chegava em casa e ia fazer janta para levar marmita para outro dia, quando não tinha atividade para me bater cabeça ainda, ia dormir 1, 2 da manhã, e isso me doía muito. Só que, querendo ou não, é um fundo de verdade, entendeu? Mas eu não faria isso talvez nas madrugadas, eu aproveitaria talvez os fins de semana. Talvez alguns fins de semana eles poderiam ter sido mais bem gastos. Alguns momentos de lazer ou tempos gastos no celular, eles poderiam ser bem gastos com outras coisas. E isso eu vejo até hoje mesmo. Então hoje eu tento me policiar bastante. Os conteúdos que eu tento ver, muitas das vezes conteúdos que me estimulam mentalmente, né, que sejam coisas motivacionais para mim me sentir bem, porque querendo ou não ninguém é de ferro, mas também sejam coisas que eu me sinta bem, ou sejam coisas que contribuam em algo para mim, seja profissional, seja motivacional, seja pessoal, seja espiritual. Então eu tento ver algo que eu absorva, não algo superficial só por ver, entendeu? Então eu acho que seria isso. Legal, Sim. É isso, né? Até eu peguei, do nada eu estude. parei pra pensar, 5 anos atrás Que pergunta. E Lucas, a gente quer te agradecer por ter estado nesse episódio, contar um pouco da sua história, contar umas curiosidades. Volte a dançar Just Dance, que é bom. Tem umas músicas lá que dá até pra levar. Tem um presentinho aqui pra você. Super A caneca é um especial. presente também. Pode tá? abrir, fique à vontade. A gente sempre tem um presente especial pra vocês. Volte mais vezes, conte mais coisas pra gente. Projetos. Pode deixar. Sempre que for convidado, será um prazer. Use sua camiseta linda. A gente espera ter Espero acertado que o você goste tamanho. de branco. Eu espero que também, porque é muito difícil arrumar roupa pra mim. Eu Mas falei fica 5 tranquilo. metros assim, ó. Foi muito bom estar com vocês, gente. Foi um papo muito leve, muito gostoso. Obrigado por esse momento. Foi prazeroso estar com vocês. Espero ter outras oportunidades. Vamos chamar, hein? Fique já de olho, assim, ó. Mas, Lucas, vamos voltar pra contar um, acho que ficarem abertos ainda. Tá bom. Lucas, agora você vai olhar para aquela câmera ali e vai dar seus insights finais para nosso público, né? Sua mensagem. Pode falar o que quiser, fica à vontade. Eu agradeço a todos, principalmente a minha equipe, pelo o bom comprometimento, a minha gestão. E desejo a todos que tenham um ótimo episódio e espero estar mais vezes aqui. Obrigado. Então é isso, né, Carlinhos? É isso. Galera, nosso bate-papo hoje está chegando ao fim. Vai estar aparecendo aqui embaixo um QR Code para você estar se inscrevendo aí em todas as nossas redes sociais. Já vai acompanhando aí a gente no Instagram, YouTube, TikTok. A gente está presente em tudo. Então não deixe de acompanhar esse episódio, tá? E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.